santo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer como fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 6 de outubro de 2002, um sacerdote conhecido meu participava da cerimônia de canonização de São José Maria. Num determinado momento, ao olhar para o enorme retrato do novo santo, posto no balcão central da Basílica de São Pedro, como costume, pois esse sacerdote pensou: será que algum dia estará lá o meu retrato? Diz ele que imediatamente ficou vermelho de vergonha de pensar que seria reverenciado pela Igreja como um santo. Ele que se sabia tão fraco, tão miserável, de vida tão comum. Mas será que é tão disparatada a ideia de ser santo na vida comum? Claro, nenhum de nós deve querer sua imagem no altar, mas todos devemos querer ser santos, porque essa é a vocação de todos. Disse bem claro Nosso Senhor: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E também queremos ser santos porque queremos entrar no céu. No céu só entram os santos. Os que não são tão santos têm que passar pelo purgatório. A vida comum, a vida ordinária, a vida como a desse sacerdote que comentava sua experiência. A vida comum é precisamente a matéria que se apresenta ao cristão para ser santo. A mesma matéria com a qual cada um de nós tem de se enfrentar diariamente na sua própria existência. Só que, e aí está o diferencial, ela pode estar cheia em todos os momentos de transcendência divina. Em Caminho 204, São José Maria se expressa: quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia? Pensa então, no que será mais heróico? As alfinetadas de cada dia todos seremos. São José Maria ensinou a procurar transformar em plenitude de amor as ocupações mais banais, os gestos mais comuns, as atividades que devemos realizar sempre. A vida cotidiana, as coisas pequenas, o aqui e o agora, constituem o âmbito e a matéria da santidade. Lemos em Amigos de Deus 294. Deus chama a cada um à santidade, a cada um pede amor. Jovens e velhos, solteiros e casados, sãos e doentes, cultos e ignorantes, trabalhem onde quer que trabalhem, estejam onde quer que estejam. Então, meus amigos, é possível encher de amor de Deus as pequenas ocupações que se sucedem no decurso dos nossos dias. É possível não perder um segundo. A graça nos dá capacidade para isso. Qualquer um aberto à presença de Deus percebe que devemos deixá-lo entrar e agir. Deus não se retirou do mundo. Age agora e devemos apenas pôr-nos à sua disposição, sermos capazes de reagir à sua chamada. Reagir à sua chamada, porque devemos viver santamente a vida diária. E todo o programa da vida do cristão é um filho de Deus? Posso e devo fazer obras de filho de Deus.
trabalho de filho de Deus, descanso e lazer e diversão de filhos de Deus, conversas e atitudes de filhos de Deus. Nós, sacerdotes, especialmente, na nossa vida comum, celebrar a Santa Missa, atender confissões e direções espirituais e aconselhamentos pastorais, preparar a pregação, palestras e cursos, rezar a liturgia das horas, dar expediente à secretaria paroquial. Praticamente tudo o que nós sacerdotes fazemos gira em torno de Deus. Às vezes tem até o Santíssimo em casa e por causa dele sacerdote. E certamente passará pela tentação de acostumar-se, de banalizar os encontros com Deus, tornando-se quase um funcionário do sagrado, ou, como dizia alguém, um solteirão que reza a missa. Porque até as realidades mais santas podem ser esquecidas, maltratadas e banalizadas, e já estaremos cometendo sacrilégios. O caminho da santidade, ou seja, o processo pelo qual o sacerdote vai progredindo, tem referências para alcançar a finalidade, assim como para todos os cristãos, todos os batizados. Piedade, trato pessoal com Deus, vida interior. Nosso Padre São José Maria descreve um itinerário que pode e deve ser percorrido por qualquer pessoa no contexto de sua vida normal e corrente. Não há na santidade nada que possa ser considerado extraordinário, reservado para alguns que recebem de Deus um dom particular, ainda que tenha todo o extraordinário que implica a realidade do agir divino. O que está em jogo é enfrentar a vida ordinária e comum com presença de Deus, nas circunstâncias de cada dia e através precisamente delas, onde o cristão encontra Deus e vive a vida sobrenatural que lhe foi comunicada pela graça divina. Tarefas aparentemente irrelevantes, como levantar da cama, cuidar do asseio, manter a sacristia limpa e em ordem, acender as velas, o modo de sentar, de comportar-se à mesa de refeições, de participar das reuniões, deixar em ordem a mesa de trabalho, o armário de roupas, a estante de livros, arrumar a credência para a missa e depois retirar tudo. Isso exige de nós atenção ao sobrenatural. Exige de nós uma atitude interior. A mensagem de São José Maria quer levar a descobrir que a missão do cristão no mundo consiste em santificar a vida ordinária. Santificar-se na vida ordinária e santificar aos demais com a vida ordinária. Ou seja, nas mais variadas condições e ocupações, nas mais diferentes tarefas, honestas, onde quer que nos encontremos, no contexto da nossa existência diária, estamos chamados a unir-nos a Deus e desde ali realizar a missão confiada por Cristo à Igreja. Em Caminho 815, São José Maria pergunta: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. E desde 1928 tenho pregado que a santidade não é coisa para privilegiados, que podem ser divinos os caminhos da terra, todos os caminhos da terra. Está nas entrevistas número 34. Ou seja, há um heroísmo da perseverança na vida pequena, comum, no cotidiano, a vida ordinária, que estará sempre entre a irrelevância e o heroísmo. Gosto muito de recordar de um provérbio russo: uma formiga negra numa pedra negra
numa noite negra, Deus a vê e a ama. Deus vê os nossos detalhes de cuidado com Ele, de carinho com Ele, de dedicação a Ele. Em meio às coisas mais materiais da terra, é onde devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Daí uma ascética específica, a das coisas pequenas, há que tê-las em grande valor, não desdenhar nem depreciar, mas fazê-las por amor para que se convertam em grandes diante de Deus. Quem buscar a santificação no ordinário deve empreender qualquer cargo ou atividade, acabando bem humanamente falando, colocando como que as últimas pedras numa construção e oferecendo esse trabalho a Deus. Os meios com os quais conta o cristão para fazer realidade essa santidade ao redor do cotidiano e mais concretamente das coisas pequenas, serão o recurso à oração e à prática da mortificação, a luta por adquirir virtudes, os sacramentos, os meios de formação, porque os detalhes do nosso dia comum constituem a matéria da luta para sermos santos. Bem resumiu o cardeal Ratzinger. Consiste em viver a vida cotidiana com o olhar posto em Deus e moldá-la com o espírito da fé. Moldá-la, configurá-la. A atenção ao concreto e a valorização sobrenatural do pequeno. No caso do sacerdote, especialmente a partir do próprio ministério, de ser, como ensina a Igreja, presença de Cristo, cabeça e pastor. Ante o perigo de desprezarmos a rotina própria da vida cotidiana, há que ser forte. A começar evitando a mística oxalateira, como se expressava São José Maria, a mística do Oxalá. Oxalá eu estivesse noutra paróquia. Oxalá eu estivesse noutra diocese. Oxalá o bispo fosse diferente. Oxalá o Papa fosse diferente. Oxalá fosse eu o Papa ou eu o bispo. Oxalá, oxalá. Temos o real, e é esse que temos que nos santificar. Deixemos de lado fantasias e idealismos, e como aquele escritor, imaginar um leão no corredor para caçar. Nós temos sim que ser mais parecidos com o lendário Rei Midas, ensinava São José Maria, que tudo que tocava virava ouro. Nós podemos transformar o humano em divino. Pela graça de Deus, podemos. Assim pronunciou São José Maria na famosa homilia no campus da Universidade de Navarra. Eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo donde transborda a transcendência de Deus. Por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Quando se vive santamente a vida diária. Em Amigos de Deus 63, estais certos de que nós, os homens, temos que aproximar-nos de Deus através das circunstâncias da vida ordinária, ordenadas ou permitidas pela providência na sua sabedoria infinita. Não atingiremos esse fim se não tendermos a terminar bem as nossas tarefas, se não perseverarmos no ímpeto do trabalho começado com entusiasmo humano e sobrenatural, se não desempenharmos o nosso ofício como o melhor de todos os colegas, e se for possível, penso que, se queres verdadeiramente assim será, melhor que o melhor, porque usaremos de todos os meios terrenos honrados e dos espirituais necessários para oferecer a Nosso Senhor um trabalho primoroso,
rematado como uma filigrana cabal. A tua existência, escreveu em Forja 736, a tua existência não é uma repetição de atos iguais, porque o seguinte deve ser mais reto, mais eficaz, mais cheio de amor que o anterior. Cada dia nova luz, novo entusiasmo, por ele. A vida cotidiana é o lugar no qual se realiza a finalidade última de glorificar a Deus e de procurar que os demais também, de levantar a Cristo no cume das atividades humanas e de edificar a Igreja pela santificação e o apostolado. Deus quer que a nossa vida seja conforme a sua vontade. A bela música, os salmos e cânticos não podem substituir uma vida dócil ao desejo de Deus, que é sempre desejo de amor generoso. Vamos lembrar algumas frases interessantes. Por exemplo, São José Maria em Amigos de Deus, número 7. O santo não nasce, forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana. Claro, isso já encontramos mais ou menos em Tertuliano, mas aqui fica mais explícito essa realidade. De um lado, a graça de Deus, de outro lado, a minha tarefa, a minha responsabilidade, o meu querer. Santa Teresa de Ávila, o Senhor não olha tanto a grandeza das obras, como o amor com que se fazem. O amor com que se fazem. Porque ser de perfeitos não é o mesmo que fazer tudo perfeitamente. Nem sempre sairá perfeitamente, mas há que sair o melhor que possamos fazer. Deus não nos amará na medida em que estejamos à altura do amor de Deus. Nunca estaremos. Necessita uma criança pequena fazer-se merecedora do amor de seus pais? Os pais amam os filhos porque são seus filhos, independente de como sejam. Cuidado com esta preocupação por merecer. Nunca mereceremos. Temos que fazer a nossa parte. Como Jesus diz no Evangelho, fiz o que devia ter feito, o que Deus esperava de mim. Mas vamos concretizar, nesta segunda parte da meditação, em alguns pontos chaves para a vida sacerdotal. O primeiro deles, a oração. A intimidade com Deus é o principal da vida. Sem isso, viveremos descentrados do que mais importa, do que dá sentido, do que esclarece e ilumina todo o resto. Viveremos muito bem quando tudo estiver encharcado e revestido da fé. Somos capazes, todos somos capazes a abrir-nos a esta amizade com Deus, a não abandonar as mãos de Deus, a não deixar de voltar sempre de novo ao Senhor, falando com Ele como se fala com um amigo. Quem tem esse vínculo com Deus, quem mantém esse diálogo ininterrupto, pode ousar responder aos desafios da vida, do mundo e da história, e deixa de ter medo. Precisamos de uma relação que nos apoie e dê orientação e conteúdo à nossa vida. Necessitamos do contato com o crucificado ressuscitado. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de referências desses encontros com Deus, dos momentos de oração, que nos fazem olhar para além do ativismo da vida cotidiana em direção ao amor de Deus. É a oração que indica o estilo essencial do sacerdócio, afirmou São João Paulo II. Sem ela, este estilo deforma-se. A oração ajuda-nos a encontrar sempre a luz que nos conduz desde o início da nossa vocação sacerdotal
e que incessantemente nos guia, mesmo quando por vezes parece que nos perdemos na escuridão. A oração permite-nos a nossa conversão contínua e faz-nos permanecer no estado de tensão constante para Deus, que é indispensável se queremos conduzir os outros para Ele. É indispensável se queremos conduzir os outros para Ele, porque ninguém dá o que não tiver. Outro ponto importante na vida sacerdotal das coisas pequenas é uma virtude aparentemente pequena, a ordem. Mas já Santo Agostinho escreveu: guarda a ordem e a ordem te guardará. Porque da ordem vem a constância, da constância vem a perseverança, e da perseverança vem a fidelidade e a santidade. Portanto, se não houver ordem, não haverá constância, não haverá perseverança, e a não ser por uma graça especialíssima, não haverá fidelidade e santidade. Nosso Senhor espera que façamos o nosso dia com ordem, que tenhamos uma ordem, uma disciplina que nos preceda, e não ter cada dia de novo que inventar o que fazer, como viver, mas tendo uma disciplina que nos aguarda, que nos ajuda a viver o dia de modo organizado. Não algo hermético, que não admita emergências, situações em que precisamos deixar o que estamos fazendo para fazer outra coisa. Mas não sermos como alguém que fica esperando, pensando: o que faço agora? O que tenho para fazer? Nesse ponto, a ordem vai disciplinar o tempo. O tempo já é em si um sinal fundamental do amor de Deus. Um dom que o homem, como qualquer outra coisa, é capaz de valorizar ou, ao contrário, dissipar. De compreender o seu significado ou descuida com obtusa superficialidade. É triste ver pessoas que perdem o tempo, perdem dias, meses, anos. Parecem aquele da parábola dos talentos que foi e enterrou o talento para devolver ao dono quando ele voltou bem mais tarde. O que ele fez durante as horas, durante os dias, durante talvez os anos, não fez o que deveria ter feito. Os outros fizeram, conseguiram fruto. É importante aproveitar o tempo. O tempo livre, por exemplo, não tem de per si um centro interior que lhe dá orientação e sentido. Nós teremos que dar. Senão acaba por ser vazio, não nos reforçamos, nem melhoramos, mas nos rebaixamos quando não pecamos. Outra realidade que temos que santificar: o atendimento das pessoas, o atendimento das confissões. Muitas vezes podemos estar indo ao confessionário um pouco adoentados, um pouco de má vontade, mas temos que fazer por amor de Deus e atender bem as pessoas. Contam os espanhóis que um sacerdote que demonstrava pouca misericórdia por um penitente ouviu uma voz vinda do crucifixo: ei, fui eu e não você que morri pelos pecados dela. Não esqueçamos que um doente ainda não é um cadáver. E que mesmo aquela pessoa que venha carregada de pecados terríveis pode ser um santo. Pode ser um Santo Agostinho, que esteja precisamente nascendo para a santidade no seu confessionário. Quanto à liturgia, nada é pequeno na Santa Liturgia
quando se pensa na grandeza daquele a quem se dirige. Isso afirmou São Paulo VI, numa locução em 67. E São João Paulo II, em outras palavras, um sacerdote vale quanto vale sua vida eucarística, especialmente sua missa. Missa sem amor, sacerdote estéril. Missa fervorosa, sacerdote conquistador de almas. Devoção eucarística pouco amada ou descuidada, sacerdócio em perigo e em vias de extinguir-se. Em vias de extinguir-se. Cuidado, portanto. É bom recordar que uma das principais manifestações da misericórdia com os outros é ensinar os que não sabem. É urgente e necessário realizar uma semeadura generosa de doutrina em todos os campos da atividade humana, mas muito especialmente nas nossas comunidades católicas. Cada cristão deveria se sentir pessoalmente responsável de fazer chegar a seu ambiente o ensino de Jesus, quanto mais nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E quem é o responsável? Acima de tudo, o padre. E se o padre é responsável, como escreveu São José Maria no Sulco 346, a lealdade exige fome de formação, porque movido por um amor sincero, não desejas correr o risco de difundir ou defender, por ignorância, critérios e posições que estão muito longe de corresponderem à verdade. E de vez em quando percebemos isso. Acontece que alguém pode ensinar como dogma aquilo que é opinável, e outro ensinar que é opinável aquilo que é dogma, por ignorância. Emprestar ao Senhor a própria voz reclama confiança nele, requer escuta da voz de Deus e incorporá-la à própria vida, mas por dois caminhos imprescindíveis, a vida de oração e o estudo. E quanto à homilia, lembraria Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Papa Bento XVI, quando cardeal, disse: o grande milagre da Igreja é sobreviver todos os fins de semana a milhares de péssimas homilias. E o Papa Francisco, logo no começo do seu pontificado, escreve bastante sobre a homilia, e lá pelas tantas, na Evangelii Gaudium, e escreveu: o sacerdote, o pregador, que não se prepara, é irresponsável e desonesto. Vamos dar formação. Isso é importante, mesmo que sejam uns minutos, nas reuniões, nos encontros, dar formação sempre, levantar o clima espiritual dos ambientes. Fulton Sheen escreveu: que resposta dará no juízo o sacerdote que passa horas, todos os dias, com os jornais, a televisão e as revistas, hoje diríamos a internet, mas não pode poupar meia hora do tempo do Senhor para preparar a própria alma para o púlpito? Que direito temos nós de pregar aos outros que penam no trabalho e estão sobrecarregados, se nós mesmos evitamos o fardo da nossa vocação? O fardo da nossa vocação, sem dúvida, existe. Atender bem as pessoas, quando gostaríamos de ficar quietos num canto, celebrar a missa buscando toda a piedade como se fosse a primeira vez, a única vez, a última vez, quando sabemos que temos mais 4 no próprio fim de semana. O ter que subir escadas, mas podemos aproveitar e em cada degrau lançar uma jaculatória, ou quando vamos colocar batina, se abusarmos, para cada botão o nome de Jesus,
Maria, José e assim por diante. Porque se o pastor não alimentar os paroquianos com a palavra de Deus, podem ser eles os primeiros no dia do juízo a pedir a punição dele, por tê-los deixado passar fome espiritualmente. Tornaremos a encontrar no dia do juízo cada pessoa a quem pregamos. Quão grande será a nossa alegria se tivermos endireitado nas suas consciências e os elevado para abraçarem o Sagrado Coração. Não é à toa que se diz que quando um sacerdote vai para o céu, leva muitos com ele. E que quando um sacerdote vai para o inferno, leva muitos com ele. É tal a condição do sacerdote, escreveu São Pio X, que não pode ser bom ou mal só para si, pois o modelo de sua vida influi poderosamente no povo. O que conta com um bom sacerdote, que bem tão grande e precioso tem. São João Crisóstomo, se os outros se tornam insípidos, vós, sacerdotes, lhes podereis devolver esse seu sabor. Mas se isso passar convosco, com vossa perda arrastaríeis também aos demais. Por isso, maior fervor e zelo necessitais, quantos maiores encargos ocupais. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, mais apertado o juízo. Nos sacramentos, o efeito é ex opere operato, ou seja, mediante a simples execução da ação prescrita pela Igreja. Mas o sacerdote deve cumprir muitos outros deveres e tarefas, e todos esses deveres exigem nosso sacrifício, nosso desapego e a trabalhosa moldagem de nós mesmos, segundo a imagem de Cristo. A eficácia de tais ações ex opere operantes exige a rendição de nossa personalidade a Cristo. A nossa sublime dignidade não consiste exclusivamente no caráter sacerdotal, mas naquilo que tal caráter exige como complemento. Cristo que toma o lugar de nossa personalidade. Isso exige muita mortificação. Cristo não sai com a casula, nem pode a nossa ordenação ser posta no bolso tão facilmente como uma estola. Que vejam Cristo em nós é algo que depende de agirmos como Cristo. Assim escreveu Fulton Sheen. Meus irmãos, Deus não nos quer desanimados, tíbios, tristes. Não nos quer funcionários do sagrado.